Oi, gente linda, vocês que estão por aí, pega teu livro de história. Faz um tempinho que a gente tem aula de história, né? Bora lá. Estão lembrados, né? A última aula foi uma revisão bem geral de uma abrangênciazinha de tudo que a gente já estudou, não foi? Aí a gente tinha falado sobre memória escrita, não foi? E agora nós vamos para os primeiros núcleos populacionais. É uma viagem no tempo, no túnel do tempo da história, né? E é bem legal esse assunto. Então, os primeiros núcleos populacionais. O que a gente está vendo aí? Vamos conversar um pouco. Hoje, a maioria das pessoas, ela vive em cidades que têm muitas características em comum. A gente está na página 42 e 43, né, gente? O desenvolvimento do espaço urbano tem uma longa história que começou há milhares de anos. Observe a imagem antiga da cidade de Palmira. Os objetos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas levam importantes características à vida social e cultural daquela cidade. É muito fácil a gente dizer, hoje eu moro numa cidade, hoje tá tudo organizado, urbanizado, tem prédio, tem casa, tem vila, tem praça, tem posto de saúde, mas tudo isso chegou devido à história, antigamente, esses primeiros núcleos populacionais, né? Então, vamos né? Que objetivos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas revelam a importância das características da vida social, como é que as pessoas viviam, e cultural naquela cidade, na parte religiosa. Como essas construções e peças arqueológicas podem contribuir para o estudo de modo de vida nas cidades antigas. Como é que isso vai contribuir? Professora, não, eu acho que só tem um monte de pedra, eu acho que não contribui nada. Contribui sim, gente. Como a gente acabou de dizer, é muito importante. Porque foi através dessas civilizações que nós chegamos à nossa organização populacional hoje. Por que é importante preservar esses registros? Eu sempre estou cansada de falar aqui que a gente só pode conhecer o nosso presente se a gente conhecer o nosso passado. Saber como foi. Se a gente não preservar isso, a gente não vai viver para sempre. Então, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, eles não vão saber, né? Então, é muito importante. Então, está dizendo aqui onde é, né? A cidade de Palmira, fundada há 4.000 anos, era um importante centro de cultura e ponto de paradas, caravanas, das rotas comerciais. Atualmente, a cidade ela tem sido palco de disputas no Oriente Médio e muitos dos vestígios arqueológicos foram destruídos. A região de Tambimon, na Síria, em 2016. Essa foto, tá? Tudo emite muita gente levou vestígios arqueológicos. É uma pena, né? Então vamos continuar nossa aula na página 43, os primeiros núcleos populacionais. A gente está vendo aí um monte de escavação, né, pelos arqueólogos, e vamos entender o porquê. Já tem uma atividade na página 45 para vocês fazerem. Os primeiros núcleos populacionais, eles surgiram no período neolítico. Vocês estão lembrados disso, né? O pessoal começou a se organizar, deixou de ficar de local em local para poder parar, de ser nômade, né? E começou a se organizar no período neolítico. Paleolítico não. Quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários, né? Deixou de ser nômade para ser sedentário, fixar-se naquele local, morar ali. E passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Estão lembrados, né? Isso aí foi o pontapé inicial. Se eu tenho o que comer, se eu posso me alimentar ali, para que eu vou ficar andando de lugar em lugar? Se eu posso domesticar meus animais, então para que eu vou ficar procurando, né, comida, né? Então, tranquilo. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradias começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. Então, lembrando que a gente falou, né? Sempre próximo a onde tivesse água, né? Para poder a irrigação, né? da plantação, para poder também se alimentar perto de onde tivesse peixe. Além de proteger contra o frios e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez, né? Que é justamente aquele período que não tem alimento. Esse processo se deu à origem das primeiras aldeias. Eles eram autossuficientes.
Aí tem aí no glossário o suficiente era o quê? Independente, que atende às próprias necessidades, né? Pois, além de trabalhar no campo, as pessoas produziam suas próprias ferramentas, investimentos e outros utensílios. Então, cada aldeia, cada local era autossuficiente. Eu não precisava ir no mercado comprar nada, porque eu tinha meu alimento, minha ferramenta, minha vestimenta. Então, até aí, então, na região do Egito, na Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento da tecnologia. Por conta das cheias nos rios, foi possível formar as primeiras aldeias, há cerca de 9.000 anos, na região de Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia. Existiam núcleos habitados por milhares de pessoas, como Kassal, Ukuk, Asik, esses nomes é uma bênção, Oikuk. Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas, que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimento para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses armazenamentos tinham costume e agriculturas diferentes. Então, a gente está vendo aí como é que esses grupos, né, que tem nomes bem diferentes para a gente, mas era comum na região na época, eles se organizavam. Então, tem aí, ó, mostrando essa escavação em Catal, o Cook, assentamento neolítico em mais de 8.000 anos atrás, na Turquia, em 2014. Os pesquisadores estão em uma antiga casa composta por uma casa e quartos pequenos. Então, é uma escavação de uma casa, tá, gente? Então, deu pra gente entender aí um pouquinho. O pessoal começou a se organizar, até por causa das cheias, certo? Então, vai lá e responde a página 45. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? No segundo, que funções tinham as construções das primeiras aldeias? No terceiro, quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? E no quarto, você vai, como você imagina o que eram os primeiros núcleos populacionais e suas construções. Faça uma ilustração já apresentando. Você vai fazer do seu jeito, ninguém desenha isso? Então, você vai fazer um desenho aí nessa parte aí, na página 45. Lê de novo o texto para responder, tá, gente? Não adianta somente ler uma vez comigo. Você tem que ler de novo para poder responder e não botar coisa que não tem nada a ver, né? Como é que favoreceu isso? Será que a agricultura ajudou, não ajudou, né? A domesticação de animais? Então, vai lá, fixação do pessoal na terra. Qual a função dessa construção das primeiras aldeias? Né? Porque isso foi uma aldeia. Como foi essa fixação? Né? Como foi, né? Foi no período neolítico ou foi no paleolítico? Como era esse espaço de moradia? Ela servia o quê? Ela servia para proteger? Proteger de quê? Então, responde aí. E você também, como eram as principais atividades, você também vai colocar aí. Tá super fácil, né? Se caçava, se coletava. Vamos lá para a página 46 e 47. Aí eu acho que a gente aí para na 46 e 47, tá bom? Tem uma atividade na página 47. Eu vou deixar só duas atividades, para 2 páginas para você responder, para não ficar muita coisa, a gente não misturar muito assunto. Então, é a formação das primeiras cidades, tá? Justamente que a continuação do nosso assunto. O desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de diques e canais para irrigar a terra e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Aí a gente tá aqui nessa páginazinha aqui. E o que é dique, professora? Tá aí no glossário, lê aí, gente. É uma barragem para conter ou desviar o curso de um rio ou do mar, né? Agora há pouco mesmo a gente viu que o presidente, ele inaugurou justamente o desvio do rio São Francisco para poder chegar aqui, para poder não ter tanta seca. Então, os diques a gente vê também muito em filmes também, né? Uma barragem. É uma barragem.
Então, a especialização, vamos continuar lendo na página 45, a gente está acabando. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimento geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Ou seja, aqueles alimentos que era só aquela quantidade para a minha família, começou a ter a mais. Por quê? Porque como tinha os diques, como tinha os canais, quantidade de água, então eu podia produzir mais. E produzindo mais eu também podia vender, comercializar. Então, essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio separados do trabalho do campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorreriam feiras, dando origem a cidades, tá certo? O que não faziam antigamente, que era só agricultura. Comecei a ter o trabalho artesanal e não podia ficar na mesma área da agricultura, então começou a se afastar e começou a separar, e aí começou a surgir o comércio. Dando origem à cidade, muitas delas eram protegidas por muros e tijolos que delimitavam a área. Aí, tem aí uma construção, a cidade da Babilônia, há 2.600 anos, era protegida por uma grande muralha. Isso é no Iraque, em 2008. Tá? Então, mostrando aqui, tá bem? Se vocês for olhar na internet, vocês acham muito mais. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades como Uruk e Erido. Elas foram fundadas pelos povos sumérios e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha um exército e um sistema de administração pública. Olha como era bem organizado, né? Tinha a parte religiosa, tinha a parte administrativa, tinha a residencial onde as pessoas moravam e tinha o comércio. Então, primeiros assentos das cidades. Aí mostrando aqui a Europa, tem um mapinha aí, mostrando. Tinha a Anatólia. Então, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, no mapa aí. E tem a legenda. Cada cor é que está mostrando a legenda. A legenda está mostrando essa cor laranjinha, são os egípcios, o rosa, mesopotâmicos. O verde são os indianos, os amarelinhos são os chineses. E tem um pontinho preto que são as cidades, tá? Então, os mapas estão mostrando aí tudo direitinho. Tem o Egito, a Arábia, tem na Índia, na China. Bem legal para a gente ver. Essa fonte é Aurora da Humanidade, na Rio de Janeiro. É de um livro, né? Time Life, 1993, a coleção de história em revista. E como a gente já estudou essa parte bem legal, você vai responder a página 47. Cidade na África, América, China e Europa. Na África, do Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos foram construídos, como Gize, Memphis e Tebas. Vocês estão vendo aí, enrolada para ler esses nomes diferentes que a gente não está acostumado, e ler comigo aí na página 47. Há mais de 3.000 anos, na Europa, China e América, surgiram várias cidades como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália e Aingan, na China, e Teotihuacan, na região onde hoje se localiza o México, tá? Então, tudo isso se originou, essas cidades bem antigas na época, e a gente não está falando em um lugar não, está falando em vários lugares. E o Brasil, tia, a gente está falando de vários lugares, gente. Como ocorreu a formação dessas primeiras cidades? Volta no texto, lê o texto, tá, gente? Não fica fixado só, já li uma vez, eu vou tentar responder do meu jeito. Não, para não botar coisa que não tem nada a ver. Ocorreu primeiro o quê? Vai lá lendo. Começou a aumentar o quê? Quantidade de, muito bem, no núcleo populacional de pessoas, não foi? O trabalho começou a ficar diversificado, um no campo, outro na cidade. Então, vai lá respondendo. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Explique. Então, olha, todo mundo
se alimentava, fazia aquela plantação para todo mundo. Só que como teve mais excedente, começou a ter diques, começou a ter canais, então se tem demais, eu não vou jogar fora, eu vou comercializar. Já estou dando uma dica. Observe as imagens abaixo e responda. Aí tem uma imagem que é a ruína do sítio arqueológico de Teotihuacan, onde se vê ao fundo as pirâmides da Lua. Esse era o centro cerimonial da cidade asteca, que foi construída há cerca de 2.100 anos atrás, no México. E tem as ruínas do Templo Branco do sítio arqueológico de Uruk. Essa foi a maior cidade suméria há 5.000 anos, servindo de modelo para as outras cidades da Mesopotâmia e Iraque em 2010. Então, estamos falando de 2009, 2010, uma ruína arqueológica de um local e a outra de outro local. Então, que semelhança você observa entre as duas e quais diferenças? Vocês vão ver aí e vão colocar direitinho. Tá bom, gente? Por hoje é só. A aula foi bem legal, né? Um assunto novo. A origem dos primeiros núcleos populacionais. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a expansão nas cidades e a organização social. Não parou por aí não, tia, não parou por aí. Expandiu-se mais ainda. Teve várias invenções, teve muitas coisas, tá bom? Então a gente vai dar uma paradinha, porque eu acho que por hoje é só. Até a nossa próxima aula de história. Beijinho, fiquem com Deus.